nossa equipe, desse programa que vocês acompanham, né, todas as semanas. E hoje, dessa maneira especial, na 10ª sala de adoradores, para oferecer um tempo de culto, de louvor ao nosso Pai, de busca pela presença dEle, e também compartilhando com você que está na sua casa. Não sei qual momento do dia você vai ver esse encontro, essa gravação, ou se você está conosco agora ao vivo, mas com certeza não é em vão você está ligado, sintonizado, porque Deus quer falar algo muito específico no seu coração. Vai ser um momento descontraído, dinâmico, em que a gente vai compartilhar reflexões, canções, adorações, e tenho certeza que Deus vai fazer algo especial na sua vida e ministrar algo poderoso, transformador no seu coração. Então, se você crê, te convido a abrir o seu coração, adorar conosco e se render ao Pai nesse momento. Constrangendo com o olhar.
leito da óbito, que você venha voltar o seu coração para a presença, voltar o seu coração para o lugar onde Jesus é o centro. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito
Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela vida desses jovens que decidiram nessa noite fria engrandecer e agradecer esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus que do nada faz tudo, esse Deus que nos restaura, esse Deus que nos coloca de pé. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã, mas de uma coisa eu sei: se você entregar os seus caminhos ao Senhor, Ele fará grandes coisas. E aí você pode estar pensando, mas irmão Nilton, você não sabe como é que está a minha vida. Meu irmão, minha irmã, realmente eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: o Deus Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus é o nosso Pai, Ele tem mais para realizar na sua e na minha vida. Porque Ele nos ama. Não porque nós mereçamos, mas sim porque Ele escolheu nos amar. Ele escolheu, vendo a sua condição e a minha condição, sabendo que nós não tínhamos condições de vencer esse mundo mal, enviou a Jesus Cristo para que Ele, o modelo perfeito, viesse e com preço de sangue comprasse a sua e a minha vida. Eu louvo a Deus porque nessa noite estamos aqui com esse grupo reunido aí essa semana, né? Você vê que são músicos em excelência para a glória de Deus, mas não tivemos ensaio, somente uma passagem, né, antes de iniciarmos o culto. E eu falo, quem vai mover é o Espírito Santo. Então a gente fica muito tranquilo com relação a isso. Está aqui a Rebeca, está aqui o Gustavo, Natan, Henrique, Euquias, pessoas que investiram o seu tempo nessa madrugada para abençoar a sua vida. Pessoas que investiram o seu tempo crendo que o Deus Todo-Poderoso pode transformar a sua história. Esse é o programa Salvos Adoradores. Todas as sextas-feiras, 23h59, nós estaremos reunidos para lembrar você que você é um filho, uma filha amada do Pai. Antes de passarmos para a palavra, vamos dar um quebra-gelo aqui, né? Natan, toca para nós uma das primeiras músicas que você tocou na sua vida aí, que marcou sua vida. Aqui é assim, é. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É assim que quebra o gelo. Não tem outro jeito de quebrar gelo. Uma música que marcou a sua vida. Uma que marcou a sua vida, no seu início de caminhada. Quantos anos de evangelho você tem, Natan? Fala um pouquinho da sua história aí. Eu nasci no evangelho, né? Sou da igreja de São Maranata. Meu pai é já falecido há 3 anos, é pastor, né? Iniciei na música aos 11 anos de idade. Meu pai queria que eu tocasse teclado ou violão. Só que não queria nenhum dos dois, que é uma coisa mais pesada, né? Ou bateria ou guitarra. Foi nenhum dos dois, que é o bagulho dentro da minha casa. Ou piano ou violão. O teclado é uma coisa mais tranquila, né? Aí eu comecei a fazer aula, fiz 2 anos de aula. Tem gente que acha que tem anos, fiz 2 anos só. De lá tô até hoje. Tem mais de 20 anos. 2 anos de? Fiz 2 anos de aula só. De teclado? Meu Deus. Comecei com 11. Ah, meu aqui. Eu tenho 1 mês, então assim, né? Aí assim, no início eu quase desisti, porque na minha igreja era mais mulher tocando teclado do que homem. No início eu achei que era um instrumento de mulher, né? Mas aí na medida que eu fui fazendo a aula, na aula tinha mais homem do que mulher. Aí, à medida que eu vou tocando em vários lugares, eu vi bastante homem tocando. E gente criança não entende muitas coisas. Aí eu vi mais homens tocando teclado e quase desisti, mas meu pai me incentivando sempre. Então até hoje há mais de 20 anos aí. O pai do Natan foi um grande amigo meu, pastor Sidney Agostinho, um homem de Deus, um homem que deixou um legado na sua vida, e não só na sua vida, está na vida de muitas pessoas. O Sidney é um homem honrado e um prazer trabalhar com ele. E agora está com você aí, nos ajudando no projeto, uma honra muito grande receber. Prazer todo meu. Agora toca aí. O que mais te marcou? Vai, fica à vontade, fica à vontade. Consagração. Vamos cantar todo mundo junto? Lá maior.
pouquinho da sua história no Evangelho. História do Evangelho. Então, assim como o Natão falou, né, criada no Evangelho, meu pai realmente era pastor, mas ele faleceu quando eu tinha 1 aninho, né? E aí minha mãe continuou me criando na igreja, uma mulher muito fiel a Deus. Só que na adolescência eu fiquei bem rebelde. Eu tive um período de rebeldia, eu também não entendia, né, a morte do meu pai, porque Deus levou, e fiquei muito rebelde. E já nem queria mais nos cultos, comecei a envolver com algumas coisas erradas, más influências, né? Até que a minha igreja organizou um acampamento de adolescentes, que era num sítio, e a minha mãe me obrigou a ir. Então eu fui literalmente obrigada, né, empurrada, não queria estar lá. Fiquei todos os cultos, eu ficava dentro do quarto lá no sítio, que eu não queria sair. Aí no último culto, a equipe foi me buscar, falou, não, esse aqui você vai ter que participar. E eu fui, né? Tinha um jovem de outra cidade ministrando louvor, e ele tava cantando que ele cresça, que eu diminua. E ele repetiu aquele refrão umas 2 horas, e eu já tava enjoada, né? Sentei no chão assim, mas de repente o ambiente começou a mudar. Glória a Deus. Né? Aqueles adolescentes começaram a se quebrantar, a chorar, e eu vi que alguma coisa diferente estava acontecendo, né? Aí eu fiquei com vontade de experimentar aquilo. Aí a primeira vez eu fiz uma oração sincera, eu falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é real, eu quero sentir isso aqui. E aí eu falo que eu fechei o olho e tal, e o que aconteceu? Nada, nenhum arrepio, nenhuma lágrima. Todo mundo vai cruzando, moveu lá e tal. Para experimentar aquilo, né? Todo mundo chorando, caindo. Comigo não aconteceu nada, né? Porque Deus faz da forma que Ele quer. E aí eu lembro que eu sentei no chão assim da sala, fiquei emburrada, falei, pronto, já dei minha chance pra Deus. E de repente veio uma pessoa orar por mim, essa pessoa nem me conhecia, né? E Deus começou a falar em primeira pessoa, através dela, coisas que só eu e ele sabia. Lugares que eu tinha ido perigosos, ninguém sabia, nem minha mãe. E ele falava assim, lembra quando você foi naquele lugar específico, eu que te protegi, eu que te guardei. E é porque eu tinha esse encontro aqui preparado para você. Né? E desde então minha vida nunca mais foi a mesma. A partir desse dia. Glória a Deus. É Maravilha. inexplicável. A gente tem tido, a gente pode pensar assim, mas fala um pouco da minha vida nos Sábados Adoradores, em que vai transformar a vida de quem está ouvindo. E transforma. Teve um caso de uma jovem que chegou para mim, semana retrasada, no Neemias, um jovem, não tão jovem mais, que agora ele é casado, tudo, mas o rapaz, a Miquele acompanhou, né, Miquele? Ele falou o seguinte, ele se afastou dos caminhos do Evangelho e mexendo com outras coisas, enfim. E aí uma irmã chegou e falou que ele tinha que voltar para Jesus e tudo, ele não, vou voltar não, tal. E aí Deus tocou no coração dele. E aí ele decidiu então voltar para Jesus, aconteceram algumas circunstâncias, né? Tá lá no, se for o 8º programa, Sábados Adoradores, depois você vai lá, assiste, vai ser bênção para sua vida. E, em resumo, ele acabou voltando para Jesus. Ele foi numa igreja, esperando que o pastor fizesse um apelo, né, para ele voltar para Jesus. E aí, antes do culto acabar... Ele foi sozinho, né? Foi por conta própria, né? Então, aí antes do culto acabar, o pastor não fez o apelo. Aí o pastor, não, então vamos dar a bênção. Não. A bênção não, pastor, faz o apelo. Eu quero voltar para Jesus, né? E aí ele voltou para Jesus, é uma bênção nas mãos de Deus. E aí uma jovem me procurou e falou que a experiência que o Neemias teve tocou muito o coração dela, sabe? Porque num período da vida dela também esteve afastado dos caminhos do Senhor. E o nosso Deus, como é maravilhoso, como é o Pai perfeito, né? Hoje o mundo vive uma crise de paternidade. Porque nós nos esquecemos, nós temos um Pai perfeito, né? Deus é o nosso Pai perfeito. Então você que se acha órfão, você não é órfão. Você tem um Pai perfeito, que é o nosso Deus. E aí ela falou que esse Pai perfeito, com muito amor e carinho, não olhou para nada que ela tinha feito e a recebeu de volta, sabe? E isso enche meu coração de alegria, porque a gente pode estar falando com pessoas que talvez seja do outro lado, falando assim, para mim não tem mais jeito. Eu errei tanto, eu fiz coisas inimagináveis, coisas terríveis, Deus não vai mais me perdoar. Eu te digo, é mentira do diabo. O Pai está de braços abertos te esperando. O Pai tem sempre oportunidade para a sua vida.
Não caia nas mentiras do inimigo. Jesus te ama. O Pai, sabendo de tudo aquilo que você passaria, enviou Jesus Cristo para que, com um preço de sangue, você tivesse a oportunidade de retornar para os braços do Pai. Não perca a oportunidade. Nem sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Não perca a oportunidade. Volte para os braços do Pai. Nosso irmão Gustavo, professor de música, glória a Deus pela sua vida. Gustavo, queria que você fizesse um solo de um... Solo, se Natan quiser acompanhar também, pode acompanhar. De um hino que você gosta muito, que marcou muito a sua história, que marcou a sua vida. Eu sei que são muitos, né? Sim. Por exemplo, se fizesse a pergunta para mim... A música é difícil. Mas escolhe um aí que marcou a sua vida. Aqui, desde a hora que você falou com ele. Vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. Surpresa, hein, gente? Nada preparado, não. Nada preparado. O Espírito Santo preparou. Eu tava pensando aqui, que música. E até agora não encontrei. Mas Então, assim, são muitas músicas, né, que a gente vai tocando ao longo do tempo. E até aproveitando esse gancho, né, do momento que eu tive um encontro, né, com Deus, o meu foi um pouco diferente. Assim, eu comecei a tocar na igreja com 11 anos de idade, né? Antes disso eu tinha feito aula e tudo. Só que era na igreja católica, né? Então, minha família é da geração da igreja católica. E assim, depois disso, eu comecei a tocar nas missas e tudo, né? Todas as missas que tinha, eu comecei a tocar. E assim, eu era aquele menino que ficava lá na frente, lá no coral e tal. Ninguém da minha família é músico, né? E eu ficava ali na frente do coral. E teve uma mulher, quando eu era bem menino mesmo, tinha 6 anos. Eu ficava só lá na frente, fui pegar o violão, ela brigou comigo. Né? Ela falou comigo, não toca no violão não, porque senão você vai estragar, né? Aí, até um tempo atrás, ela trabalhava com a mãe, né? Aí, um dia desse daí, ela falou assim, nossa, Márcio, o Gustavo hoje tá tocando, né? E assim, eu fico arrependida de ter brigado com ele quando ele era menino, que depois ele evoluiu no violão, se tornou professor e tal. Mas o momento da minha conversão foi justamente ali entre o ano de 2019, período de pandemia, né? Eu peguei, na verdade foi 2020 e 2021. Foi um momento em que assim, já estava tendo a pandemia, as missas estavam sendo feitas de máscara e tudo, né? E uma dessas missas que eu estava tocando, antes disso eu pertencia à RCC, né, Renovação Carismática. A gente viajava, fazia eventos, tocava em exposição. E já tocava? Sim, né, tinha CD gravado na época também. Então, assim, foi uma experiência musical que eu tive uma bagagem de lá, né, mais de lá do que atualmente. E uma das missas que eu toquei foi a última, inclusive, foi na Barra, né. Naquele dia específico, simplesmente assim, estava preparando para fazer a missa ali e tal, tocou as músicas, aí teve um momento em que meu coração assim, simplesmente foi apertando, e ouvi uma voz, né, o seu lugar não é aqui. Eu já estava indo ali na escola bíblica, né, na EBD, na Wesleyana. E assim, ali em diante eu entendi que toda vez que eu colocava, né, eu já estava sentindo isso. Toda vez que eu entrava na igreja eu não me sentia bem, né? E aí depois... Seu chamado depois que realmente eu participei dessa última missa, foi uma palavra mesmo assim que eu vi. E de dentro mesmo, Deus falando comigo, o seu lugar não é aqui, né? Não é para você estar aqui. E difícil você largar um ministério em que você faz parte não só do ministério, mas também está na frente, né? Então levou um tempo para poder sair, se desfazer das coisas. E mesmo assim ainda passando aquele... Né? Você fazendo sem querer fazer, né? Tipo assim, só para não deixar todo mundo na mão. E ainda tem a amizade pessoal por isso, né? Justamente por saber sair de uma forma, né, adequada, né, agradável. E aí, assim, a Wesleyana, quando eu estava ali já na Wesleyana, participando
Na verdade, eu estava na São Sebastião. Na verdade, eu ainda estava nessa transição, né? O pessoal já estava me chamando para tocar lá, não tinha nem batizado ainda. E assim, por quê? Porque o pessoal já sabia, já me conhecia, né? Já tinha os vídeos no YouTube, já tinha as gravações. E o pessoal já me conhecia tocando em outros lugares. Até porque os meus alunos sempre me chamavam para tocar também nos cultos, na igreja evangélica e tal. Então eu fazia essa participação com eles. Então, boa parte das pessoas me conheciam já. E assim, foi um momento assim, diferente, né? Geralmente é uma história que a pessoa foi pro mundo e tudo mais, né? Teve a conversão. O meu foi na igreja mesmo, sempre andei nesse caminho, né? Sempre tive esses compromissos dentro da igreja, desde cedo. Mas a minha transição foi essa aí, né? Da igreja católica para um momento... No SDA. Exatamente. E não SDA, o que você tocava no SDA quando você chegou lá? Basicamente as mesmas músicas de hoje, não mudou. Basicamente, a gente pode ver... Eu vou pegar uma música aqui que seja um pouquinho mais... A gente toca bem raramente, mas é uma música um pouquinho mais agitada, né? Que Quem sabe faz algum bem. O Natan e o Gustavo, eles falam com instrumento, né? Parece que eu tô ouvindo a voz. Eu quis, homem de Deus. Fala um pouquinho pra nós da sua história no Evangelho, como você chegou. Pouquinho, eu sei que a história é longa. Você não sabe, mas uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo foi ao seu lado. Amém. Você não sabe. Não Talvez sabia. você não lembra. Não sabia. Nós estávamos no antigo templo da Metodista Central e foi convidado irmos em pares pro altar. E foi convidado para assim, a igreja em peso, né? E 6 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir para manhã de oração. Aí a semana você passeia? Não lembro especificamente. Isso. Aí nós fomos tal e foi em pares. Eu não gostava de ir, eu gostava de orar sozinho.
Aí fomos nós dois lá na frente, no altar. Igreja e tal, cada dupla foi para um canto. E você tocou no meu ombro e falou assim: meu irmão, pode orar. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu não fazia noção, eu não tinha noção de oração perigosa, né? Do que a gente pede ao Espírito Santo, pede a Deus. E em determinado momento da oração, pedi para todo mundo e tal, e eu pedi uma coisa muito perigosa, que a partir dali, eu pedi uma gota do sangue do Senhor. Senhor, eu quero sentir uma gota do sangue do teu filho na minha vida. Pra quê? Ali eu comecei a chorar e o Espírito Santo não é um arrepio. Ele é muito mais do que isso. Ele não é emoção, né? Não é choro. O que eu posso sintetizar? Quando terminamos a oração, você orou, eu saí daquele momento pisando em nuvens. Sabe? Quando as pessoas falavam isso, você está louco, esse cara está ruim da cabeça, pisando em nuvens. Eu não senti o chão. Naquele momento eu senti que o Espírito Santo tinha conduzido aquelas palavras ao Pai. E foi intenso. Sabe? Quando a gente ora da boca para fora, às vezes as palavras se perdem. Mas quando a gente sente o toque do Espírito, aquelas palavras ficam gravadas. Você vê como está gravado até hoje. Glória a Deus. Eu pedi uma gota. Eu não fazia ideia do que era aquilo. E eu consegui sentir um pouquinho da presença do Espírito Santo pela primeira vez na minha vida. Maravilha. E para não alongar, eu tive uma experiência com o Senhor muito grande, quase em frente à sua casa. Foi em 2022, quando eu sofri um acidente aqui, de moto. E eu nasci de novo. Mas o mais interessante daquele acidente foi que uma semana antes de acontecer, eu fui acordado com um tablet na minha frente, um iPad, e eu estava com uma pregação do Bom Samaritano, da Camila Barros. E sabe quando você acorda e você não abre os olhos, mas o seu sentido, ele está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo? E naquele momento, quando eu despertei com os olhos fechados, eu tinha acabado de ter um pesadelo. Não era um sonho, um pesadelo. Meu filho tinha acabado de cair do meu colo, meu filho menor, e tinha batido a cabeça no botijão de gás e tinha morrido. Eu senti aquela dor de morte no sonho, no pesadelo. E aquela experiência, quando veio aquele sentido, quando eu acordei, a palavra que aquela pastora, eu achava que era pastora, tinha dito: não espere o dia mau chegar para você começar a clamar o Espírito Santo. Eu abri o olho, o quê? Eu acabei de sonhar, não é possível. Essa vigília Bom Samaritano tem 3 horas de duração. Eu queria entender o contexto. Eu voltei de novo. Já foram 6 horas de tentativa de encontrar o trecho. Durante o dia tentei de novo. Não existe esse trecho. Não existe essa fala. Ela não fala essas palavras. E quando Deus, não pode ser essa pessoa. Deus está falando. Corri para o monte, orei. E no contexto do sonho, né, que eu tive, eu clamei de joelhos, pedi misericórdia ao Senhor. E esqueci daquilo. Uma semana depois, eu apaguei em cima da moto. Eu fui projetado uns 15 metros. Eu tive suspeita de tive traumatismo craniano e tive suspeita de fratura na cervical. E eu não lembro de 10h20 da noite até no outro dia. O que aconteceu? Dizem que eu estava acordado mas eu estava falando, mas eu não lembro de nada. Fui para o hospital, fui liberado. E a minha esposa
bateu de frente e falou assim, não, doutor, mas ele tá falando, não, vamos fazer alguns exames, né? E ele fez o exame e eu tava com traumatismo. Aí que ele resolveu internar. Enfim, eu não lembrava de nada daquele sonho. E Deus foi trabalhando comigo ali naquele hospital. Porque até uma experiência com um médico que é ateu, que eu só fiquei sabendo depois. Ele falou assim, você acredita em alguma coisa superior? Eu falei assim, sim, por quê? Não sei se você acredita em milagre não, porque aconteceu com você foi milagre. Por quê? Porque eu não quebrei nada. Eu fui projetado a 15 metros, eu não quebrei nada, o meu sangramento do traumatismo reverteu e foram 880 imagens. Eu tenho gravado até hoje no CD lá. E Deus foi grandioso. Foi ali que eu nasci de novo, em 22 de junho. E foi logo aqui, as duas experiências perto do ser. Amém. Glória a Deus. E desde então o Senhor tem mostrado a misericórdia. Não tem o que duvidar. Ele é poderoso. Não tem o que duvidar. Essas são as duas grandes experiências da minha vida. E outras inúmeras, mas são as duas nas quais que foram perto de você. Amém. Glória a Deus. Uma perto da sua residência e uma do seu lado. Euquias é um grande músico. Eu falo para ele, não, mas é um grande músico. Já viu o Euquias tocando bateria? Um homem espetacular na bateria. Ele é o Natan no teclado e o Gustavo no violão. Mas em relação a essa frase, Euquias, quando você falou aí, eu me lembrei de algo muito profundo também. Eu estava no monte orando, com os irmãos da igreja. E Deus me deu essa frase, olha bem, essa frase para um irmão da igreja. Deus falou assim, vai lá e fala isso com o irmão. Eu falei, Senhor, mas obedecer não é que sacrificar. Eu fui lá e falei com o irmão assim, irmão, não vou falar o nome do irmão porque, não teria problema em falar, mas não conversei com ele antes. Disse, meu irmão, Deus falou o seguinte, não, exatamente isso, não espere o dia mal chegar para você se entregar verdadeiramente ao Senhor. Aí esse irmão falou assim, mas o que é isso, meu tio? Não sei o que. Eu disse, não, Deus mandou falar, eu só estou falando. E ele falou assim, amém. E passou uma semana, esse irmão teve um AVC, entrou em coma, quase morreu. E eu só fiquei sabendo que ele tinha ficado em coma uma semana depois, alguns dias depois. E aí quando eu soube, eu pensei, eu vou ligar pro celular dele, né? Eu sei que ele está em coma, mas vou ligar pro celular dele assim mesmo. E aí eu peguei o telefone, liguei pro celular dele, aí ele atendeu. Mas só, irmão, glória a Deus, você não estava, rapaz? Deus me tirou da morte. Amém. Deus me tirou da morte. E eu lembro aquele dia que você falou comigo no monte, para buscar o Senhor intensamente, enquanto estava tudo bem, para não esperar chegar o dia mal chegar. E esse irmão, depois dessa palavra que Deus deu a ele no monte, não sei a campanha que ele fez, mas ele estava indo no monte direto. A gente ia uma vez por semana, sei que ele passou direto no monte para orar. Virou secreto dele. Virou secreto dele, rapaz. Ele ia ao monte direto para orar. E quando veio o dia mal, ele estava preparado. Eu já tinha preparado para ele passar por esse dia mal. E se você não ouve? Exatamente. Temos que obedecer, né? Deus não precisa da gente, né? Não. Mas ele se agrada em ter a nossa parceria, né? Ele se agrada em... Por amor. Por amor. Henrique, a palavra está contigo. Pode ministrar a palavra. Se quiser dar seu testemunho também, fica à vontade. Eu vou ouvir a palavra. só dar um testemunho rápido. O hino, que eu acho que não foi nem o autor que escreveu, mas foi o próprio Deus. Raridade. Esse hino é especial demais. Pensa. Não consigo ir além do teu olhar.
Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Aleluia. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. O bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro por onde eu vi. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Eu fui achado no lixo, gente. E quando todo mundo estava dando testemunho, Aleluia. Glória a eu Deus. me lembrava exatamente do início. E a pregação fala justamente sobre isso, sobre o processo. Eu venho de um lar disfuncional. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era espírita, meu irmão usuário de drogas, a minha irmã é lésbica. Um lar totalmente destruído. Eu não tinha uma referência de pai, uma referência de mãe. E a minha história é comparada com a de José. A traição pelos seus irmãos, sua família. E é justamente o que eu trouxe a mensagem de hoje. E a traição, o salmista diz que é uma dor que dói os ossos. Porque naquela época era uma dor que não tinha cura. E eu me lembro que algumas pessoas me acolheram por intermédio de Deus, alguns irmãos da Assembleia de Deus, e eles me levaram para a cidade de Itaperuna. E isso foi um fato inesquecível. Eu nunca vou esquecer. Eles me levaram numa casa de uma irmã de oração e eu não transparecia tristeza. Eu sou uma pessoa muito alegre, gosto de brincar muito. E ali eu estava triste por dentro porque naquele dia foi o dia que eles me colocaram para fora de casa. Eu era o cara que trabalhava, eu era o cara que estudava, eu era o cara que mantinha uma posição correta. E era o mais odiado, o mais rejeitado na minha casa. E nesse dia, a gente foi para casa dessa irmã, foi eu e mais 2 amigos. E tinha um irmão, quando a gente entrou na casa, tinha um chaveirinho pendurado assim, era uma bíbliazinha, e estava escrito assim: aquele que crê nunca está só. E aquele irmão olhou para aquele chaveirinho assim e falou: irmã Luísa, Deus está mandando eu ler isso aqui. Ela: então lê, irmão. Aquele que crê nunca está só. E ali ele falou assim: irmã, eu estou sentindo de gritar isso. Ela grita. E ele gritou: aquele que crê nunca está só. E eu segurando. E ali os 2 irmãos se abraçaram. E naquilo eu falei: poxa, não sou eu? E os 2 vieram ao meu encontro e me abraçaram. E ali eu vi o amor de Deus profundamente pela minha vida. E quando eu ouço hino raridade, o mundo pode te rejeitar, as pessoas vão desfazer de você, você vai ser humilhado. Não lamente, isso é um processo.
Porque há um Pai no céu. Aleluia. Quer que você esteja sozinho, aflito, abandonado, triste, o olhar dele está sobre a tua vida, sobre a vida de cada um de nós. Deus tem os processos. Às vezes a gente não entende o que é o mover de Deus, o que é a transformação de Deus para nossas vidas. Às vezes você vai virar para mim e falar assim: nossa, mas isso é tão importante para você? É. Porque Deus usou uma coisa simples para mostrar um grande amor que Ele tinha pela minha vida. De onde Ele me tirou, pelo processo que eu passei, a dor que eu vivi da traição. E hoje me deu uma família, me deu uma casa estruturada. Eu sou uma pessoa feliz. Glória a Deus. Mas quando eu lembro de todo o processo dói. O processo faz a gente crescer. O processo te tira de uma etapa de criança e te coloca num patamar de adulto. E você às vezes não entende e fala assim: mas por que isso comigo? Eu não escolhi isso. Por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu, sendo certo, sendo justo, fazendo as coisas certas, eu tenho que passar por isso? Jesus não falou que você não teria aflição. Mas Ele falou para você perseverar. Porque Ele venceu e te fez mais do que vencedor. Então não se sinta, como você já disse aqui, um órfão. Porque o mundo vai te rejeitar. As pessoas vão te abandonar. Mas Deus jamais te abandona. Ele não te rejeita. Porque você é preciosidade para Ele. Amém. Você é raridade. E eu falo isso, esse hino foi escrito pelo próprio Deus. E uma vez eu falei: Senhor, eu queria conhecer o Anderson, cara. Assim, face a face. Eu encontrei com ele lá na praia. Que benção. Nossa, eu dei um abraço nele, tão grande, ele é tão simples, ele é tão humilde. O Anderson Freire, né? É, eu abracei ele, cara. Eu falei: caramba, velho, eu queria cantar igual você. Eu quero ficar gordo assim igual você, eu vou cantar igual você. Aí eu falei: o que é isso, cara? Eu tô emagrecendo e tal. Eu falei: não, mas brincadeira. Mas às vezes a gente questiona o agir de Deus e tudo que acontece. Mas o que é para você tempo, para Deus é tratamento. O processo é uma fase. Porque o propósito, ele é sempre maior do que o processo. A cura, ela é sempre maior do que a ferida. Glória a Deus por isso. E é isso que a gente tem que entender. Porque o que nós vivemos, o que nós passamos, o que nós enfrentamos, não é sozinho. Deus, ele revela o propósito, mas ele nunca vai revelar o processo. Se Deus falasse para Moisés tudo aquilo que ele ia enfrentar, ele não ia enfrentar. Se Jesus falasse para os discípulos que eles iam enfrentar uma tempestade, quase naufragar, eles não iam entrar no barco. Mas mesmo diante a prova, a tempestade, quem estava no barco? Sempre no barco. E quando Jesus chama Pedro para caminhar sobre as águas, e a fé de Pedro começa a esmorecer, ele começa a afundar, porque mediante as adversidades, a caminhada, às vezes Jesus te convida a fazer o propósito dele. E quando você lança o seu primeiro passo, e você vê as ondas, você olha para a tempestade, o barulho da tempestade, e aquilo vai esmorecendo a tua fé. E você vai afundando, afundando. E não é você que segura na mão de Jesus no momento que você está afundando. É Ele que te estende a mão. No momento em que você estiver na tua maior angústia, no momento que você estiver na tua maior aflição, olhe para o alto. Olhe para quem pode te estender a mão. Olhe para aquele único que pode salvar a tua vida. E que em momento algum te deixou só. Glória a Deus. Deixa Ele segurar na tua mão e te levantar. Seja aquilo que Deus preparou para você. Seja aquilo que Deus reservou para você. O verdadeiro discípulo não é aquele que faz a vontade do Pai. A pastora Rosângela pregou isso essa semana. Eu achei interessante.
não é só fazer a vontade do seu mestre, é viver intensamente a vida do teu mestre. É ser, porque nós temos o DNA de Cristo em nós. É fluir esse DNA, é fluir o Espírito. E a palavra diz muito hoje sobre isso. Nessa manhã, nesse momento, eu peço licença para entrar na tua casa. Que o Espírito Santo vá de encontro ao teu coração nessa manhã de sábado. Que Ele prepare o teu coração como terra fértil para uma semente que vai ser lançada. E que essa semente, ela não caia numa terra seca ou numa pedra, mas que ela venha cair numa terra fértil, que ela venha enraizar e que ela venha dar frutos e florescer. Que o propósito de Deus na tua vida, que essa palavra, essa mensagem, não seja só mais uma palavra, porque nessa manhã, nesse dia, Deus separou esse momento, cada um de nós, para estar aqui, para levar essa mensagem até você. Eu creio. E é uma palavra transformadora, porque até então era uma surpresa cada um falar um pouco da sua vida. E a mensagem do dia é justamente sobre a traição das pessoas mais próximas. A palavra se encontra no livro de Gênesis 37, versículo de número 3 e 4. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. O mundo, ele nos odeia, não pelo que nós somos praticamente, mas porque somos separados, consagrados por Deus. Como já foi dito aqui, às vezes nós queremos viver o propósito, mas não queremos viver o processo. O processo é uma fase que nós temos que passar, porque há um período onde você tem que viver o processo e a entrega da promessa. E você viver intensamente uma gratidão para que, quando você for receber essa promessa, ela te surpreenda de uma forma sobrenatural, que seja além do que você imagina. José era um menino, um adolescente. Ele foi traído pelos da casa dele, os irmãos dele. Até então foi revelado a José o sol, a lua, as 11 estrelas, os moles que se curvavam perante ele. Mas Deus não revelou para ele a traição. Deus não revelou para ele a cisterna, a escravidão, o cárcere e a calúnia. Eu não sei qual é o processo que você vive. Eu não sei que etapa da sua vida você está passando. Mas ainda que você esteja vivendo uma situação complicada, difícil, permaneça. Supere. Porque você pode estar vivendo hoje um processo de cisterna que você vai sair dele. Às vezes você é levado a um lugar que você é servo e tudo que você toca prospera. Só que aquilo que você toca e prospera chama a atenção, desperta a inveja, o ciúme, desperta o olhar das pessoas, olhares maus. Você não vai despertar só elogios. E justamente isso podem vir sobre as nossas vidas: calúnia, difamação,
ira, intrigas. E José viveu esse período calado. E ele foi parar numa prisão, servindo a Deus, sendo justo, correto. Você ser justo e correto não vai te livrar das adversidades, mas vai te mostrar que ainda que a adversidade venha diante de você, existe um Deus que está ali, ó. Ele está em silêncio. Ele está te observando na prova. Ele está te observando nessa adversidade. Mas Ele vai te ensinar o caminho. A prova não define quem você é. O processo não vai definir quem você é. Mas o que vai definir o que você é, o que você vai se tornar, é o propósito que Deus tem na tua vida. É o propósito que Deus reservou para você. Aí eu fui traído, eu fui abandonado. Você pode estar aí hoje, de joelho dobrado, na tua cama, triste, chorando. Às vezes você é uma esposa, que o teu marido nesse momento não está em casa. Mas Deus está com você. Às vezes você é uma mãe que está aí, no teu leito, orando por aquele filho que está lá, na rua, nas drogas, nos bailes. E você queria que ele estivesse acompanhando você no círculo de oração. Mas Deus guarda. Mas há propósitos e há processos que nós não podemos tocar. Às vezes nós queremos mudança, transformação, e fala: Deus, faça conforme a tua vontade. Mas quando Deus entra com a vontade dele, você fala assim: não, Senhor, vai machucar, vai doer, eu não vou suportar. A tempestade é muito grande, o barulho das ondas é muito alto, o barco está balançando demais, vai afundar. E o Senhor está ali, ó, descansando. E você preocupado, e o Senhor descansando. Deixa Ele dar uma voz de autoridade na tua vida. Deixa Ele direcionar a tua vida. Deixa Ele dar um basta e falar: tempestade, acalma-te. Vento, cessa. Porque há tempo. Há tempo de viver a tempestade. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de viver o cárcere. Só que tudo é processo. Nós não entendemos o processo de Deus. Nós não entendemos o processo da transformação. É o estágio de menino para homem, de menina para mulher. Deus está fazendo de você um homem, uma mulher mais forte. Deus quer ver de você aquela intimidade que você tem que buscar nas madrugadas, ou seja, num culto, ou no momento em que Ele precisa de você. Não da tua oração mais bonita, da tua oração, ó Senhor lindo, não, mas a tua oração mais sincera. Aquela: Senhor, eu sou fraco, eu não estou aguentando. Vem sobre mim agora a tua providência. E Deus fala: acalma-te. Eu me lembro de Elias, depois de ver todos os milagres, depois de ver tudo que Deus fez, de matar todos os profetas de Baal, se esconder numa caverna com medo. Ele viu a magnitude de Deus, ele viu o poder de Deus, e ainda assim hesitou na fé. E foi se esconder numa caverna. E Deus foi ao encontro dele. Só que muitas das vezes a gente acha que Deus vai vir de forma estrondosa. É no trovão? Não. É no terremoto? Não. É no fogo? Não. Porque o teu coração está atribulado. O teu coração está preocupado com a adversidade. O teu coração está dando mais ouvido ao barulho do tamanho desse gigante que está diante de você. E Deus fica em silêncio, Lutinho. Às vezes Ele se cala. E Ele aguarda o teu coração se acalmar, para que Ele venha na brisa suave. Porque um coração preocupado, contrito, cheio de preocupações, Deus não vai falar: te acalma. Ele vai falar na brisa suave.
Jó foi provado. Não porque ele escolheu, porque o diabo escolheu. O próprio Deus resolveu provar Jó. O próprio Deus chegou para o diabo e falou: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro e reto. Tem visto? E o diabo fala: lógico, você dá tudo para ele. Ele falou: então vai lá, tira, mas não toca na alma dele. O que não é amando de Deus é permissão. É propósito. O propósito da vida de Jó era bem maior do que ele imaginava. Jó precisava conhecer Deus, mas intimamente. Ele conhecia de ouvir falar. E depois, ele teve um momento real. Falou: não, eu vivi uma experiência com o Senhor. E hoje é isso que Deus quer fazer com você. Às vezes o diabo vem e coloca um ponto final na tua história. Às vezes o diabo vem e dá uma palavra de maldição que você fala: acabou. Eu não vou conseguir. Aqui é o ponto final na minha vida, eu desisto. Aí Deus vem até você e fala: não, calma aí. É um ponto. Eu abro um novo parágrafo e começo uma nova história. Uma nova história. O processo você vai passar. Existem processos que eles vêm de uma forma que a gente nunca imagina. E justamente nesses momentos a gente acha que a gente não vai superar, que a gente não vai conseguir. Aí vem o abatimento, vem a falta de esperança, a fé desanima, e palavras malditas, e vem as pessoas que falam: amaldiçoa esse Deus e morre. Às vezes foi lhe dado um diagnóstico terminal. Se Deus não fosse tão grande assim, eu não ia falar que Ele não existe. Porque se eu falar que Deus não pode curar, sendo que eu acredito, Ele pode mudar a história. Esse diagnóstico veio, não é um ponto final. Lázaro estava enfermo e Jesus só foi até ele depois de 4 dias, porque até então Lázaro precisava morrer. E quando Jesus chegou até Marta e Maria, elas falaram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Teria sim. Porque o processo era que Lázaro morresse, para que o propósito fosse a ressurreição dele. Não é só o processo, não viva só o processo, mas viva o propósito. Transforme essa adversidade, essa palavra diversidade, luta, preocupação, em propósito. Porque no dia que você olhar com outros olhos, você vai ver que é muito mais fácil passar por isso. Você vai entender que ainda que venha tudo sobre você, que o mundo desabe sobre você, Deus está ali. Às vezes em silêncio, mas Ele está ali. Ele está ali. Jesus ali, naquele momento, com Marta e Maria, eu acredito que ele teve uma dificuldade muito grande, porque faltou a fé de Marta, faltou a fé de Maria, faltou a fé dos judeus e dos discípulos. Senhor, já cheira mal, 4 dias. Jesus chorou, porque Lázaro era amigo, era íntimo. E eu queria convidar você nessa manhã, para você despertar esse sentimento em Jesus, tocar nele de uma forma diferente, para despertar cada vez mais o olhar dele para a tua vida. Às vezes você vai falar assim: Deus não está olhando para mim, a minha vida está rejeitada, a minha vida está abandonada. Ele olha sim, mas às vezes Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua intimidade, Ele quer momentos intensos e particulares com você. Fecha a porta do teu quarto, em secreto, conversa com teu Deus, porque publicamente Ele vai te honrar. Amém. Eu creio. Fala no secreto. Não fica abrindo a tua boca em rede social, falando para todo mundo sobre a tua vida, sobre os seus sofrimentos, sobre o seu processo. Fala para Deus, fala para o mundo e para quem quiser ouvir o propósito de Deus na tua vida.
É isso que você tem que entender, é viver intensamente o propósito. Eu não quero passar por isso, eu não quero viver isso, eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho saúde para isso. Quem é você para falar isso? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que você consegue passar. Ele sabe onde você não consegue passar. E é onde Ele vai soprar sobre você o fôlego de vida, o fio de esperança. Ele não vai deixar sua fé esmorecer. Porque ainda que você desista dos seus sonhos, ainda que o diabo mate os seus sonhos, ainda que o diabo mate você espiritualmente, Deus sonha os teus sonhos e Ele vai fazer isso tudo ressuscitar na tua vida. Quando Lázaro estava morto, Jesus falou, removam a pedra. Ele não botou a mão na pedra, Ele falou, removam a pedra. Jesus vai enviar pessoas até você para tirar essa pedra da incredulidade, essa barreira que te separa dele. Há momentos que Deus envia pessoas para levantar você, para abrir os teus olhos e o teu coração, para que Ele venha até você e fale, ei, amigo, saia para fora, saia desse lugar de morte, saia desse lugar de sofrimento, de aflição. É Jesus te convidando, saia para fora, venha para a luz, venha viver comigo. Separe um momento da tua vida. Eu gostaria que nesse momento hoje você esquecesse os teus problemas. Deixe de lado, esqueça os seus problemas. Faça um momento de adoração. Um momento entre você e Deus. Um momento em você e o Pai. No teu quarto. Eu gostaria de convidar você agora a fechar a porta do teu quarto. Para uma intimidade maior com Ele. Para você confessar a Ele tudo aquilo que você tem vivido. Não que Ele não saiba. Mas que Ele quer ouvir da tua boca, dos teus lábios. Ele quer te abraçar nessa noite. O Espírito Santo quer te envolver e te trazer uma nova harmonia, um novo processo, para você entender o propósito. Não há vitória sem luta. Não há propósito sem processo. Entenda isso na tua vida. Eu não quero passar por isso, não é querer. É se render à vontade de Deus. É se render à vontade dEle. Ainda que o mar venha te engolir, ainda que o barco esteja lá afundando, se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Deixa Ele fazer você caminhar sobre as águas. Viva o milagre de Deus na tua vida. Sinta isso em você. Ele não te abandonou. Você não está afundando. O teu barco não vai afundar. Mesmo que teu barco afunde, se prepare, porque Ele vai fazer você caminhar sobre as águas. Está pronto para viver o milagre? Está pronto para viver o propósito? Se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição dEle. Fala, isso aqui, Senhor. Esse gigante não é maior do que o Senhor. Essa muralha não é intransponível. Essa doença não vai me abalar. Eu estou sofrendo, mas eu sei quem está comigo. Essa tempestade, ela pode me alcançar, mas ela não é maior do que o Senhor. Porque muitas vezes nós mostramos o tamanho da tempestade para Deus, sendo que nós temos que mostrar para ela a grandiosidade dEle, a grandiosidade do Senhor. Deus só quer uma coisa de você: obediência e fé. É isso. Porque todos os milagres, nós somos geradores de milagres. Os milagres que Jesus faz
em nós. E ele fala, a tua fé te salvou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse momento, eu te convido a exercer a tua fé. Porque ainda que tudo venha sobre você, que tudo venha tentar te parar, que tudo venha dizer não para você, Deus tem a última palavra sobre a tua vida. Não dê ouvidos à palavra do inimigo. Não deixe o inimigo envenenar o teu coração contra Deus. Não deixe o inimigo transformar a tua esperança em desânimo, a tua fé em frustração. Porque nesse momento, nessa manhã, há um novo propósito. É um caminho de milagre. É um caminho onde você, de mãos dadas com o Senhor, vai transpor isso. Sozinho não. Se você se encontra ferido, machucado, traído, abandonado, limpa o teu coração nesse momento. Porque a mágoa, se você olhar no dicionário o significado da palavra mágoa, é um câncer, é um tumor. Então tira isso do teu coração agora. É difícil perdoar? É, ninguém falou que é fácil. Mas é um fardo que você não tem que carregar. Ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Não, eu não sei, mas Deus sabe. E nesse momento, Ele quer dizer para você, abra mão disso tudo, coloque as suas vontades, os teus sonhos no meu altar, porque eu vou resolver. Amém, eu creio. Vamos de novo? Se o mar me submergir, a tua mão me traz a torna pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Nessa manhã, como aquela mulher samaritana, inesperadamente ela teve um encontro com Jesus. E era um encontro que ela não esperava. E era uma mulher que não acreditava que ela teria direito à salvação, que ela poderia mudar a situação da vida dela, aceitando aquela fonte que jorrava água viva. E ali, quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela viu que havia esperança para a vida dela. Há esperança para o ferido, para o morto. E se você nesse momento se encontra morto, é o momento de você se agarrar com Deus. Você ter um encontro real com Ele. E não deixar jamais que o inimigo tire do teu coração o espírito e o louvor de um adorador. Amém? Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Nunca se sinta um órfão nesse mundo. Porque Deus é pai, não é padrasto.
E você precisa arrancar do teu coração esse espírito de orfandade. Jesus. Porque existe no céu um Pai que te ama. E no teu coração um Pai que te trata. Receba essa palavra nessa manhã. E que cada dia mais Deus venha te abençoar, renovar a tua vida, caminhar com você onde quer que você vá. Que toda adversidade que vier diante de você, Deus atravessará de mãos dadas com você. E tudo aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, todo o propósito que Deus colocou diante de você, venha acontecer mediante ao tempo e à vontade do Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Junto ao povo
falando, meu irmão Niltinho, irmão Henrique, irmãos que estão aí, eu não consigo aceitar esse Senhor Jesus, eu não consigo, a minha voz não consegue sair. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deus não te colocou em frente a esse culto por acaso. Que Deus possa fortalecer a sua fé. Que Deus possa destravar a sua boca nesse momento, destravar as suas mãos, tirar os grilhões dos seus pés, em nome de Jesus. Que Deus possa restaurar a sua mente, restaurar o seu coração. Repita conosco nesse momento, em nome de Jesus. Tudo aquilo tem tentado travar para que você não consiga falar e aceitar esse Jesus maravilhoso. Vai cair por terra agora em nome de Jesus. Repita. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade. E eu não vou deixar que passe sem que eu tome a decisão correta de aceitar o Senhor Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Por isso eu digo, Senhor Jesus, a partir deste momento, eu te aceito como meu único Senhor e meu suficiente Salvador. Tudo aquilo que eu fiz de errado, eu deixo na cruz do Senhor. E a minha vida, eu coloco no teu altar. Obrigado, Pai. Que Deus, meu irmão, minha irmã, te fortaleça. Que você possa ter a oportunidade de viver os planos e projetos que Deus tem para a sua vida. Não está cantando aquele hino, aleluia? Enquanto isso, você que está do outro lado aí, feche seus olhos. Mas eu não sei cantar essa música, irmão Niltinho, não preciso saber cantar. Só feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo te tocar. Em nome de Jesus. Nosso irmão Henrique vai estar intercedendo pela sua vida, abençoando a sua vida. E assim nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. Henrique, a vida desse irmão, dessa irmã, que talvez pela primeira vez
fez essa oração entregando a sua vida para Jesus, ou talvez estava fora dos caminhos do Senhor e fez novamente essa oração, você possa estar orando, nós vamos estar em concordância com a sua oração, para que essa vida seja novamente selada. Senhor, Pai, Teu Senhor onisciente, onipotente, onipresente, Tu sabes a necessidade de cada um que está ali do outro lado. Tu conheces o coração de cada um, a necessidade, os sonhos, os projetos, a aflição que domina o coração de cada um. Senhor, que o Senhor venha acalentar esses corações, que eles venham sentir ali a Tua presença nesse momento, que eles sejam renovados pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua unção, Senhor. Que o Teu Espírito Santo agora abrace cada um ali agora. Jesus, Deus. E que essa pessoa se sinta abraçada e renovada pelo Teu poder. Mostra, Pai, para cada um deles que eles não são órfãos. Que eles têm um Pai que zela pela vida deles. E que aqueles que Te aceitaram, Pai, aqueles que tomaram uma decisão nesse momento de aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador, escreve o nome deles no livro da vida. Amém, Senhor Deus. Oh, aleluia. Que o Senhor, Pai, assine Oh, Deus. com sangue. Em nome de Jesus. Que o Senhor abre a chave, a porta do céu. E que eles, Pai, venham se render a Ti a cada momento. Que eles venham sentir o prazer de Te servir, o prazer de viver, Pai, a Tua vida, o prazer de sentir, Pai, a Tua presença. O prazer, Pai, de estar a cada momento com o Senhor. Pai, que não seja só um momento, que seja uma nova história, que seja um novo projeto, que seja tudo novo na vida dessa pessoa que está ali, com o coração aflito, sem esperança. Aquele que se encontra ali ferido, Pai, com o coração machucado, com o coração todo quebrado, esfarelado. Pai, que o Senhor pegue cada pedaço desse coração, restaure e dê um coração novo para este e para esta mulher. Pai, para o Teu novo entrar, o velho tem que sair, porque não há espaço para as duas coisas. Verdade, Deus. Então, que nesta manhã de sábado, nós venhamos renunciar todo o mal, todo o meu eu, tudo aquilo que me afasta de Deus, e para que a Tua presença venha se fazer viva agora no meu coração e na minha vida, e na vida de cada um que está assistindo esta transmissão, Senhor. Pai, derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, e que tudo aquilo que o Teu servo sonhou, que tudo aquilo que ele colocou no coração, que ele agora neste momento está entregando as suas vontades aos Teus cuidados, Senhor, que seja transformado agora, que a tristeza seja transformada em alegria, que a angústia e a aflição sejam transformadas em esperança. Amém, Deus. E que toda falta de fé e esperança seja transformada e renovada pela fé, Pai. E que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o Senhor dê uma noite de descanso abençoada. Que o Senhor dê o sono do justo a cada um que está aqui e aquele que está assistindo, Senhor. Dê paz e tranquilidade. Em nome de Jesus. Que a Tua graça, Pai, venha sobre nós a cada dia, a cada momento, porque ela nos basta. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gratidão a Deus pela vida da irmã Rebeca, Gustavo, Natan, Henrique, Euquias, Gabi, Michele, namorado da Lucas. da Rebeca, tá ali Lucas. Obrigado pela intercessão, tá, Lucas? Deus te abençoe também em nome de Jesus. E esse foi o nosso 10º programa, Sábados Adoradores, sempre conduzido pelo Espírito Santo. A gente aqui chega e deixa Deus nos usar da forma que Ele quer nos usar. E gratidão a Deus pela vida de cada um. E assim fechamos. Até sábado que vem, em nome de Jesus. Amém.